Vou começar aqui desmontando esse porta-retrato. Ele tem a medida de 20 centímetros por 25 centímetros. E eu vou utilizar essa imagem aqui como molde para a gente tirar o tamanho que a gente vai utilizar como base para montar o nosso esquilo. Eu risquei ela no EVA branco com palito com ponta de metal e recortei. Assim eu tenho o tamanho exato que eu vou utilizar para o fundo. Nesse fundo eu vou fazer uma pintura utilizando esse molde de folhas que vai estar lá na folha de moldes e giz pastel oleoso. Para espalhar o giz eu gosto muito de utilizar o lenço umedecido para bebê. Então eu faço dessa forma, eu passo o giz no lenço e vou fazer movimentos circulares aqui em volta dessas folhinhas. Vai ficar dessa forma, eu vou utilizar 3 tons diferentes de verde e vou posicionar eles aqui de forma aleatória, tá? Não precisa ser da mesma forma que eu estou fazendo, vou fazer mais aqui pelos cantos, que é onde vai aparecer o desenho. Não tem necessidade de fazer no fundo todo, porque aqui vai uma peça colada e vai tampar. Então, vou fazer só aqui mais ou menos onde eu acho que vai aparecer. Agora eu vou riscar os moldes. Esse aqui é o molde do braço. Eu vou riscar com um palito de unha, tá? Esse aqui tem a pontinha de metal. E eu vou utilizar esse molde de forma espelhada. Então, eu vou riscar ele do lado direito, vou virar e vou riscar ele do lado avesso. Assim, nós vamos ter um braço direito e o braço esquerdo. Para cortar esse EVA sem deixar marcas, nós vamos apenas movimentar a mão que segura o EVA. A mão que segura a tesoura só faz o movimento de abrir e fechar a tesoura. E nós vamos girando o molde acompanhando o risco, tá? Dessa forma não vai ficar picote, seu corte vai ficar perfeito. Todas as partes cortadas, agora nós vamos para a pintura. Eu escolhi o rosto para fazer junto com vocês e a pintura das outras partes do corpo será feita da mesma forma que estamos fazendo o rosto. Eu vou utilizar novamente o lenço umedecido e o giz pastel para fazer o sombreado. Esse giz você vai escolher ele um tom mais forte do que o tom do EVA que você está utilizando, porque a ideia aqui é dar destaque ao contorno. Então, eu faço esse contorno com movimentos circulares, tá? Por toda a volta. Não tem necessidade de fazer em cima, porque nós vamos colar a peça que vai na cabeça dele. Aqui eu tô fazendo o miolo das orelhas, também com o mesmo tom que eu utilizei para fazer o contorno do rosto. Para o EVA marrom, eu escolhi um tom um pouco mais escuro, não está mostrando, mas ele ficou bem bonito. E eu vou fazer por toda a volta de todas as peças marrom. Para dar o efeito de luz, eu estou utilizando tinta a óleo. E esse pincel aqui tem as cerdas um pouco mais duras. Ele está seco, eu tirei o excesso aqui no retalho de EVA e vou dar o efeito de luz seca nas partes que eu achar interessante. Aqui eu tô fazendo nas orelhas
e também na parte marrom da cabeça e no topo do narizinho. Depois de pintar todas as peças, eu vou montar o nosso esquilo aqui utilizando a cola instantânea. Basta colocar alguns pingos, não precisa passar cola pela peça toda. Muito cuidado para não manchar e não colar o dedo, né? Para desenhar os olhos, eu vou utilizar uma régua aqui para medir com vocês. Eu vou colocar o 0 ali no início do rostinho, na bordinha, e vou marcar o número 1 e o número 3. Assim nós vamos ter a distância dos olhos certinho. Aqui eu vou colocar a régua no nariz e vou marcar o número 1 e o número 3. Assim nós vamos conseguir os olhos do mesmo tamanho. Você não precisa de molde para desenhar esse olho. Nós vamos ligar os pontinhos com uma leve curvatura e vamos fazer aqui nas laterais como se fosse um parênteses. Para fechar a parte superior é só juntar eles fazendo um arco. Assim nós já temos o formato do nosso olho. Agora eu vou desenhar a parte interna e uma bolinha aqui no centro. Agora nós vamos iniciar a pintura. Para a pintura eu indico vocês utilizarem a tinta acrílica preta e esse pincel número 0. Eu vou diluir a tinta preta com água e nós vamos começar a fazer o contorno dos olhos. Depois do contorno seco, eu vou preencher com a tinta branca. Essa parte de dentro do olho eu vou preencher com a tinta acrílica na cor cappuccino. Depois de seco, eu vou fazer a parte preta aqui, a bolinha preta com o cabo do pincel. Eu vou molhar na tinta preta e vou fazer um pontinho centralizado no olhinho. Com o pincel 0, eu vou utilizar a tinta acrílica também diluída em água e vou desenhar os cílios dessa forma. Com a tinta branca e a ponta do lápis, eu vou fazer os pontos de luz. Para fazer o blush da bochechinha dele, eu vou utilizar um lenço umedecido e esse giz mais vermelhinho aqui. Vou fazer a bochechinha dele, utilizando movimentos circulares para ficar bem suave.
Eu fiz a pintura igual eu fiz no rosto em todas as partes dele, utilizando também a tinta a óleo para fazer os efeitos de luz, sempre com movimentos circulares. Os pezinhos eu também fiz o efeito de luz, e aqui no rabinho eu vou fazer com vocês agora esse efeito. Aqui tá, então vou fazer só uma marcação seguindo o desenho do rabo. Chegou a hora de montar o nosso quadrinho. Eu vou colocar aquele primeiro EVA branco e vou fechar todas as partes aqui. E assim nós já temos o fundo pronto. Eu vou montar o nosso esquilo aqui já na moldura. Eu vou posicionar as partes e vou fazer a colagem utilizando a cola instantânea. Agora vocês vão acompanhar aí todo esse processo. Depois de montada, eu vou fixar ela aqui na nossa moldura, quer dizer, no nosso quadrinho. E vai ficar assim. Resolvi colocar um lacinho nela, vai estar também na folhinha de molde, tá? Ele é bem simplesinho de montar. E aqui a mesma folhinha que eu utilizei para fazer a estampa, eu recortei ela em EVA verde, fiz o sombreado com o verde mais escuro e alguns pontos com a tinta a óleo branca, tá? Vou utilizar esse espiral de recados, estou utilizando aqui transparente, e eu vou colar ele assim de forma que ele fique meio camuflado aqui nessa folhinha. Vou colar também com cola instantânea. (10 centímetros por 1 centímetro) e eu vou utilizar ele como base para que ele fique um pouco mais alto do que o desenho de baixo, tá? Do que o nosso esquilo lá no fundo. Eu vou colar aqui embaixo e vou colar esse rolinho lá no quadrinho. Eu vou colocar mais um rolinho, mas primeiro eu vou ver certinho aqui a posição para colocar o segundo rolinho. Esse rolinho tem a mesma medida do primeiro, você pode utilizar um retalhozinho aí da mesma cor e fazer esse rolinho. Dependendo da espessura da sua moldura, você vai ajustar o tamanho do seu rolinho. Esse eu vou colar aqui na parte superior para dar apoio, para a gente conseguir colocar o nosso recadinho. Então ficou assim. Continue assistindo para você aprender a próxima peça.